Tá, tá dando para ver aqui o meu PDF? Sim, sim. Deixa eu só achar a questão. Aqui. Aí. A questão era essa f de xy igual a x vezes e elevado a menos raiz de y mais 2. Bem, como a única restrição que tinha aqui nessa equação, pelo menos que eu identifiquei, era na raiz, eu separei aqui que a raiz de um determinado valor, esse determinado valor deve ser sempre maior ou igual a zero. Então eu peguei e gerei aqui embaixo aí na equação, y mais 2 tem que ser maior ou igual a zero. Então o y teria que ser maior ou igual a menos 2. Aí o meu domínio ficou como domínio da função de sendo como x e y pertencendo aos reais ao quadrado, porque é uma função de duas variáveis, tal que y deve ser maior ou igual a menos 2. Muito bom, Já Alexandre. Tá, ok, pode continuar. na parte de representar esse domínio em forma gráfica, como o x ia ser constante para a representação, eu tracei aqui o plano cartesiano com as três variáveis e ficou como. Desculpa. Ficou como. O. Alexandre, deixa eu te falar aqui. Toda vez quando você for representar o domínio, o domínio ele não está no R2, que é no plano XY, nesse caso aqui, não está no plano XY. Sim. Então, no caso, quando tu for representar geometricamente o domínio, tu vai apenas desenhar o plano XY. Tu não desenha ele em 3 dimensões. Ah, sim. É a melhor forma de você representar o seu domínio. Então, assim, o que você faria aí? Você colocou aí, né? Y maior ou igual que menos 2. Isso é uma constante, não é verdade? Essa reta é uma constante. Y igual a menos 2, não é verdade? É uma reta que corta o eixo dos Y. Tu colocou ela cortando o eixo do X, mas na Eu. verdade ela corta Que eu o eixo dos Y. confundi. Então, assim, no caso desse problema, bastaria você fazer o seguinte: desenha o plano XY, aí tu traça lá a reta Y igual a menos 2, e aí tu vai fazer lá os teus tracejados acima dela, entendeu? Então, tu tem o eixo Y, acima do Y igual a menos 2 é o domínio. Tu entendeste Eu, a explicação? eu acabei confundindo na hora de tracejar, eu nem percebi. Eu também estava com dúvida para saber se eu precisava sempre desenhar com as Certo. três Mas tá variáveis. ótimo. Eu vou só. Alguém tem alguma dúvida na explicação do Alexander, que eu vou só corrigir a representação dele, e aí, se ninguém tiver dúvida, deixa eu ver se eu Professora, consigo. Fale. no caso, eu que ia apresentar essa questão, eu acabei entrando um pouco depois, aí não deu. Eu posso. Não funciona assim. Eu vou perguntando quem é o voluntário, e aí a pessoa fala, eu falo. Então, estava o Alexander aí, ele se apresentou, entendeu? Mas é porque, na verdade, ele ia apresentar o 1i, professora. Tá, então tu apresenta o próximo, pode ser? Tá bom. Tá, então, olha só, deixa eu só mostrar aqui, Alexander. Não tem problema não, Lucas. Tá tudo em casa. Olha só, deixa eu ver aqui se eu abro. Peraí, rapidinho. Eu paro de compartilhar já, professor? Pode parar. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Não sei se eu vou conseguir escrever nela. Só para mostrar esse. É esse, Lucas. Vamos lá. O próximo é 1.i. Vou apresentar. Então pode compartilhar. Tá liberado aí para você. O meu ficou meio cortado, mas eu acho que dá para eu fazer alguma coisa aqui. Tá dando para a gente ver. O teu era para fazer o gráfico, né? 1.i. É isso ou é domínio? Continua sendo domínio. Como é que aumenta a tela?
ponto I. É para fazer é para determine. Ah, não. O teu continua sendo para determinar e fazer o esboço do domínio da função. No caso eu fiz o gráfico, mas eu acho que dá para eu fazer aqui de improviso. Não, mas olha só, presta atenção aqui. Lucas, essa função eu não pedi para desenhar o gráfico dela, eu pedi para determinar o domínio e fazer determinar o domínio e fazer o esboço do domínio. Só que se tu olhar para essa função, ela é uma função de 4 variáveis. Então, o domínio dela é uma função em 3 dimensões. Então, não está errado o teu desenho, entendeu? Porque o teu desenho, Nossa, ele não é o agora me gráfico assustou. F. Olha só. Lucas, esse desenho que tu fizeste aí não é o gráfico de F, é o domínio de F, certo? Sim. Então, Sim, vai lá, professora. pode explicar, então. Explica aí rápido as palavras aí. Eu queria Tá dando aumentar pra a gente tela. ver. Tu tá no PDF, é PDF o teu? É. Tem um local aí, exibir zoom. Aí não sei qual é o programa que tu estás usando, mas se tu ficar mexendo o teu mouse, tem um mais e um menos que aparece, aí tu clica no mais, vai aumentando o tamanho. Embaixo, nessa barrinha branca. Barrinha branca? Do lado Sim. do 8. Aí embaixo também, vê se aparece para ti. Eu não tô vendo. É só a gente que vê, ele não está vendo. Na verdade, no teu programa, não tem. Quando tu passa o mouse, não aparece o mais e o menos? Não. Então, mas tá. Ó, era 1i. Na verdade, eu ia ficar com a anterior, mas eu acabei demorando um pouco. Aí, como é que é a função, né? A função realmente ela tem 3 variáveis, só que no caso, esse f aqui, ele também é considerado uma função, eu posso chamar de outro nome. Ela é dentro de uma raiz, e o que a gente tem que fazer, né? Para a gente ver o domínio, a gente tem que ver qual os valores que podem ser assumidos nas variáveis, né? Em cada variável. E aqui o que a gente vê é que a gente tem uma raiz quadrada, né? E a gente sabe que sempre que tiver raiz quadrada, não tem como ter números negativos reais, né? Não existe raiz negativa de números reais. Legal. Aí, então, eles têm que ser positivo e maior que zero. Beleza, o que eu fiz? Eu coloquei aqui positivo maior que zero, maior ou igual a zero, passei o 25 para o outro lado, e depois eu multipliquei por menos 1. Aí a gente sabe que quando multiplica por menos 1, o maior valor vira o menor valor e o menor vira o maior. Menor, maior. Aí depois eu encontrei cada um dos fatores, né? A professora chama de traços. Eu encontrei cada um dos traços. Só que o que aconteceu? Aconteceu que aqui não tem nenhum valor que multiplica eles, o índice, o coeficiente angular. Então, acabou que eles ficaram iguais, né? Simétricos, eu acho. Aí, eu zerei o zero, o z, quer dizer, eu zerei o z. Ficou x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui, no caso, é o eixo, que é esse daqui, ó. Eu tô achando desse eixo. Ficou meio ruim aqui, mas é porque eu também fiz meio apressado. Aí, encontrando aqui, é uma equação de uma esfera, na verdade, de uma circunferência. Desculpem o cachorro. É a equação de uma circunferência, né? X ao quadrado mais y ao quadrado. Ficou 25. Aí, no caso, o raio é 5. Por quê? Porque aqui é como se fosse r quadrado. Aí, aqui no outro traço, eu encontrei, eu zerei o x, e no último traço eu zerei o y. Aí, já que eles são mesmas proporções, eles ficaram com os raios iguais. Aí, por isso que, na hora de representar esse eixo aqui, que a gente não tem nome, eu posso chamar de alfa. Aí, ficou desse jeito. No caso, aqui é x, y, e aqui eu não coloquei, mas é o z. Aí o domínio ficou x, y, z pertencente ao R cúbico, já que eu estou falando do domínio. Aí, no caso, aqui entra a indagação, né, que é essa daqui. No caso, eu não sei porque eu coloquei um 1 aqui, era para estar um 25. Acho que eu estava exaltado.
Tá certo, tudo certo. Olha, então aqui é importante você lembrar o seguinte, né? Que isso é uma função é uma função cujo domínio está no R3, a imagem continua estando no R, mas o gráfico está no R4. Logo, a representação do gráfico dessa função que o Lucas mostrou não tem, mas o domínio está no R3, tá? Então, quem é que vai apresentar a questão 7? Quem for apresentar a questão 7, pode compartilhar. Sou eu, professor. Então, manda ver aí. Tá aparecendo alguma coisa? Sim. Ok, então a questão 7 era basicamente para esboçar o gráfico do cilindro, que dava dando as equações. Aí, no caso, eu basicamente separei aqui em algumas etapas, só para ficar mais fácil o entendimento. Então, a gente dá uma analisada no domínio para ver se não tem nenhuma incoerência, né, com princípios matemáticos. A partir disso, a gente já olha quais planos a gente vai estar trabalhando, né, x, y, y com z, por aí vai. Depois a gente traceja os planos de acordo com os eixos. A partir disso, a gente já consegue delimitar nossa figura e depois, de fato, esboçar nosso sólido. No caso, a gente está trabalhando com essas duas equações aqui, essas duas funções, que foram dadas lá na questão. A partir delas a gente pode fazer por etapas, sendo que a primeira aqui vai formar basicamente o que seria esse cilindro mais sem, tipo as tampas, já que o eixo Y ele não vai estar sendo delimitado, então essa figura vai tender, né, para o infinito, independente do valor de Y vai continuar crescendo. E é interessante notar também que vai ser uma circunferênciazinha aqui, né, de raio 3 centrado em 0. Aí, no caso, na outra funçãozinha, a gente já vai ter basicamente dois planos, que vai estar delimitando já o eixo dos y. Vai ser um no 0 e o outro no 3, né? E a gente vai ver que vai variar de 0 a 3, né? Então, vai ser uma área preenchida. Então, quando a gente une essas duas funções, a gente vai ter o nosso cilindrozinho, que vai ser a união daquele que tende ao infinito com a interseção dos dois planos que a gente forma no y. Aí no final vai ser basicamente esse sólido aqui. Eu não sei se dá para ter uma noção de como fica, mas fica uma base no 0, né, no eixo Z, e a outra 3 unidades depois, tudo indo para o lado positivo. Então fica basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida aí no que o Lucas explicou? Tá tudo certo, tudo. Sempre a gente tem que ter noção, tem que ter em mente o seguinte: essa equação que o Lucas mostrou, x² mais e ao quadrado, né? Você sempre, quando for falado que é uma superfície, x² mais e ao quadrado igual a algum valor real, você já sabe que isso é um cilindro, né? E o domínio ele está expresso nessa equação que representa a circunferência. A altura vai estar no outro eixo. Então, se o cilindro é x² mais e ao quadrado igual a alguma coisa, a altura vai estar no y. Se o cilindro for x² mais y² igual a alguma coisa, a altura vai estar no z. E assim sucessivamente. Então, no caso aí, como a altura está no y, é um cilindro deitado, né? Porque a altura está no y. Se o domínio estiver no plano XY, é um cilindro em pé, tá? Então, quem é que vai apresentar a questão 9? Sou eu, Bruno. Vai, Bruno. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo a tela? Já, está aparecendo. E sim, aí na questão 9, ela pede para determinar as curvas da superfície da função f de x, y, z igual a x ao quadrado, y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa analisar o que seria essa função. De cara, a gente já percebe que essa função seria a função de uma esfera. E se igualado a 1, a gente vai ter uma esfera de raio 1. É só para certificar, também eu fiz no caso, no curva de nível, a gente tem a função igualada a uma constante. Aí eu fiz com a constante 1 e também, que seria essa função de dentro, esse gráfico de dentro. E fiz com o valor
de uma constante 4. Isso, porque aí como tu tens uma função de quarta dimensão, né, Bruno? Aí, então a superfície de nível é uma superfície dentro da outra, né? Tá Sim. certo. Aí, no caso, já que a gente está falando disso, para cada ser avaliado, a gente vai ter o valor do raio equivalente à raiz de C, ou C elevado ao meio. Eu joguei no GeoGebra só para mostrar rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Que dependendo do valor dessa constante, a função vai se expandir nesse gráfico. Essa esfera vai aumentar ou então vai reduzir, dependendo do valor. Isso. E Certinho. por fim, aqui ela pediu a questão pede para a gente esboçar, né? Então, aqui nós teríamos como se fosse uma vista superior. Essas curvas, dependendo do coeficiente que a gente utilizar, a gente vai ter uma curva. Então, ficaria mais ou menos assim, vendo considerado y e o x. E é isso. Certo. Ok. Obrigada, Bruno. Alguém tem alguma dúvida nesse exercício? Então, o próximo vai ser a questão 12. Fala, Lucas. Quando eu tava fazendo, tipo assim, me veio na cabeça, não sei se tá certo. A curva de nível nesse caso seria tipo a casca. Mas a gente não chama de curva de nível, a gente chama de superfície de nível. Superfície de nível, isso. É uma casca, uma casca esférica. Entendi. Certo? Porque não é um sólido cheio, certo? Certo. A casca é uma esfera dentro de outra esfera, por isso que o nome é superfície. Tá? Entendi. Quando a gente chegar na integral tripla, a gente vai estudar os sólidos. Aí tu vai pensar nele cheio. Mas agora a gente está estudando uma casca, que é a superfície, tá bom? Entendi. Muito boa a sua dúvida. Vamos lá, questão 12. Quem vai apresentar, se apresente. Oi, sou eu. Fica à Só vontade. compartilhar aqui. Screen, né? Tá aparecendo? Aqui ainda não, mas deve estar carregando. Acho que eu não botei o lugar certo. Para mim apareceu, mas tá a tela. Ah, agora sim. Tá aparecendo? Sim. Tá. A questão 12 é determinar o domínio e imagem e esboçar o gráfico de g de x igual a raiz quadrada de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Bem, primeiro a gente determina o domínio, que é xy pertencente ao R2, tal que o conteúdo dentro da raiz seja maior ou igual a zero, que é 9 menos x quadrado menos y quadrado maior ou igual a zero. Isso, geometricamente, é todo o conteúdo de uma esfera cujo raio é 3, menor ou igual a 3, no caso. Vitor, deixa eu te corrigir aqui. O domínio, olha para essa função. Essa função, o gráfico dela é uma esfera, é a metade da esfera, porque está raiz, tá? A metade de cima da esfera. Mas o domínio está no plano XY. Então, o domínio nunca vai ser uma superfície. O domínio é uma curva qualquer, plano, uma região de uma curva. Então, se tu olhar, não é uma esfera. O domínio é uma circunferência. É o interior de uma circunferência, tá bom? O G é uma semi-esfera. Aí o domínio seria a região. Tá, então quem é essa região do domínio? A região do domínio é o interior de uma circunferência de raio 3, ok? Ok. Ficaste com alguma dúvida nisso? Eu expressei de outra forma? Tu ainda não. Tu ficaste com dúvida que o domínio representa o interior de uma circunferência? Eu falei superfície? Eu falei esfera? Você falou esfera. Ah, é círculo, é da circunferência. Só troquei a bola. Tudo bem? Não, tá tranquilo, mas se você ficou com dúvida, eu explico depois. Não, entendi. Eu só troquei os palavras. Tá, tranquilo, então. A imagem, no caso, ela corresponde aos reais. Na verdade, eu botei X, mas na verdade é G. É G pertencente a R, tal que esse G ele varia de 0 a 3. Agora que eu vi. E o gráfico, do caso, ele é essa semisfera, cujo
na superfície XY, no tal domínio e tal, e é isso. Tranquilo. Certinho. Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos para o último voluntário, questão 15. Peraí que eu me perdi aqui. Tá. Bugou, foi? Vocês estão vendo? Não dá para tu ampliar um pouquinho mais, não, né? Tá, tem como tu tirar a minha imagem da frente? Não, tá dando pra gente ver. Não sei se o pessoal tá conseguindo ver. Tá dando para ver? Eu vou mudar. Tudo certo? Tá, tu vai explicando aí pro pessoal e qualquer coisa aí a gente vai. Tá bem. A questão pede para determinar o domínio de f de x, y, z, que é igual ao limite natural de z menos y mais x, y vezes seno de z. Observando a expressão, a equação, a gente vê que a única indeterminação é em relação ao limite natural, que tem que ser maior que zero. Laura, você tá realmente viciada em limite, né? Porque é o logaritmo neperiano, né? Desculpa, professora. Esqueci de limite. Então vamos lá, Laura. Não tá certo, vai, continua. Foi só uma brincadeira. É o logaritmo natural. Então, a única determinação é que deve ser maior que zero, porque a gente sabe que não existe logaritmo de número negativo e nem de zero. Então, fazemos a expressão, né? Z menos Y é maior que zero. Passamos o Y para o outro lado, fica Z maior que Y. Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim, uma foto? Tipo, Isso. dá para enxergar, mas deixa eu aumentar deixa eu colocar um zoom aqui, tá? Dá uma olhada no seguinte aí para mim. Peraí, rapidinho. Lucas, me relembra aí, qual foi o cilindro que tu me perguntaste? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Deixa eu ver se era isso mesmo. Acho que o cilindro era... Tu lembras? Era x² mais y² igual a 9. Ele era limitado por um plano. Tu tens aí anotado qual era o plano? Entre os planos z igual a 0 e x menos y mais z igual a 3. Tá, era isso aqui, né? Então, olha só, pessoal. O que tu tens que ter em mente é o seguinte, quando tu vai desenhar esse tipo de superfície. Tu tem dois planos e tu tens uma equação que é da circunferência, mas como tu estás falando que é uma superfície x² mais y² igual a 9, limitada por esses planos, então tu já sabes que isso é um cilindro. Então ele não é um cilindro que vai ter que vai ser um cilindro reto, mas ele vai ter um cilindro que vai ter uma parte dele de forma oblíqua, né? Porque ele é limitado por esses dois planos aqui. Então, isso aqui é a equação de um cilindro. E aí você já sabe o quê? Olhando para esse cilindro, que o domínio dele está no plano XY, tá? O que eu costumo fazer? Eu costumo primeiro olhar para os planos, né? Então, eu penso o seguinte, olha, se você olhar aqui, ó, tá desenhado aqui, ó, digamos que a gente vai desenhar na mão. Tem aqui o eixo Z, né?
Aí aqui, deixa eu ver qual foi esse eixo que eu chamei, olha, esse eixo Z, né? Aí eixo X e o eixo Y. Então, olha só, primeiro você vai desenhar o quê? Você olha para o plano Z igual a zero. Quem é o plano Z igual a zero? Né? Z igual a zero nada mais é que o plano XY. Então, quando você está estudando superfície, você não olha o Z igual a zero como um ponto. Você tem que ver quem é que equivale a Z igual a zero no espaço tridimensional. É todo o plano XY, né? Que eu achurei todo o plano XY. Tá? Então, esse é o Z igual a zero. Tá? E aí, tu tens esse outro plano aqui, ó, Z igual a 3 menos X mais Y. Aí tu vai fazer o quê? Desenhar esse plano. Aqui o que está pintado de verde é só para mostrar que isso aqui é tudo isso no plano XY representa o Z igual a zero. Aí depois o que tu vais fazer? Tu vais fazer o seguinte, os traços, tu não sabes como é o desenho desse plano, então tu vai fazer o seguinte, tu faz X igual a zero e aí tu tens o traço em ZY, como tu fazes X igual a zero. Então, quando X é igual a zero, Z é igual a 3 mais Y, né? Então, aí você vai traçar essa reta. Isso aqui é uma reta, né? Então, quando Y é igual a zero, Z é igual a 3, né? Quando Z é igual a zero, Y é igual a menos 3. Então, olha só, esse aqui é o eixo Y. Olha só aqui, tá vendo aqui esse ponto? Esse ponto aqui, o X é zero, tá bem aqui, ó. Zero. Aí, o Y é menos 3 e o Z é zero, é esse ponto. Né? E aqui, olha, quando o X é zero, quando o Y é zero, o Z vale 3, que é esse ponto bem aqui, olha. 0, 0, 3. Aí tu traças essa reta. Essa reta é esta daqui. É a reta que está no plano ZY. Ou seja, essa reta que está desenhada aqui, ligada por esses dois pontos, ela está de frente para você. Ela é um traço desse plano. Né? Aí tá. Aí você fez esse traço, agora você vai fazer o outro traço, né? Se você fizer o Y igual a zero, você vai fazer o traço em ZX, tá? Quem é o ZX? Olha, o eixo X é esse que está saindo do papel, né? Esse é o eixo X. Então, tu vais ter um traço que é uma reta nesse eixo, como se fosse, se eu conseguisse fazer o X saindo aqui perpendicular à minha tela, eu teria uma reta. Então, aqui, quando Y é igual a zero, eu vou fazer o traço em ZX, então eu vou ter Z igual a 3 menos X. Aí tu fazes, quando X é igual a zero, Z é igual a 3. Ó, olha só, quando X é igual a zero, né, o Z é igual a 3. Ó, X é zero, Y é zero e Z é 3. Esse ponto bem aqui, ó. Olha como coincide aqui, 0, 0 e 3. Aí você desce mais um pouquinho. Olha só. Agora, quando Z é 0, o X... Olha só, tu vem aqui nessa equação. Quando Z é 0, o X é igual a 3. Então, olha só aqui. O Y é 0, ó, X é 3, o Y é 0 e o Z é 0. Aí tu tens esta reta aqui, que está traçada. Então, aí tu tens essas duas retas. Aí, além desse traço, tu ainda tens o traço quando Z é igual a 0, que é o traço em XY. Ou seja, se tu igualares bem aqui na equação do plano, Z igual a 0, tu vai ter uma reta no plano, que é 3 menos X mais Y igual a 0. E aí tu vai fazer a mesma coisa, olha. Quando Y é igual a 0, X é igual a 3.
Tá? Olha só aqui como coincide, ó. Quando y é 0, x é 3. O z é 0 também. E quando o x é igual a 0, o y é igual a menos 3, que é esse outro ponto aqui que coincidiu também. Então, olha só as três retas, esse triângulo aqui, pessoal, que eu pintei um pedaço dele de amarelo, ele representa a inclinação deste plano. Ou seja, quando tu desenhar o teu cilindro, esse teu cilindro, ele tem raio 3. Então, assim, como ele tem raio 3, ele vai passar nesse ponto, ó, o cilindro, ele vai passar por aqui, ó. O cilindro. Na hora que tu desenhares, ele vai... Eu vou mostrar na próxima figura, ó. Olha só o que vai acontecer. Tu desenhou o plano já, aí tu vem para a segunda parte do teu desenho, ó. Olha só aqui. Então, aí tu faz lá com teus lápis, as tuas réguas, olha só aqui, quando tu vai desenhar o cilindro, ele passa nesses pontos, que eu vou desenhar aqui, vai ficar tudo torto. Ele vai passar nesses pontos, que é o próprio raio dele, ó. Passou, aí tá aqui as alturas, né? Aí eu traço as alturas. Mas nota, por que tá pintado de amarelo? Porque, na verdade, esse cilindro, ele é limitado por esse plano que está em amarelo e pelo z igual a 0 que está pintado de verde. Só que esse plano que está pintado de amarelo, ele não é só esse triângulozinho. Esse triângulozinho amarelo, ele representa apenas a inclinação desse plano. O plano, ele é algo infinito, tá? Aí, no próximo desenho, eu não pintei muito bem, mas eu vou já mostrar no GeoGebra para vocês. Olha só como é que fica esse cilindro, né? Ele tem uma parte aqui embaixo, olha, essa parte aqui embaixo aqui, que é o domínio dele. Nota que ele é limitado por esse plano aqui. Olha a inclinação dele. Olha o triângulo aqui marcado, que é a inclinação, só que ele vai embora para o infinito. Ele é limitado por esse plano, a base, que é o z igual a 0, né? E aqui em cima ele está aberto porque não tem nenhum plano em cima limitando. Então, ele é uma superfície que está limitada embaixo, tem uma base embaixo, tipo a lata de Coca-Cola sem a parte de cima. Só que ela tem um corte inclinado nela, que é um plano, tá? Então, o que é o ideal? Você desenhar as superfícies que limitam. Quando você tiver cilindro limitado por plano, você tenta desenhar os planos que limitam, depois traça o cilindro e vai apagando, né? E aí, nota que tem um pedacinho aqui da base que não vai fazer parte, essa daqui, que eu vou mostrar no GeoGebra para vocês, tá? Então, isso aí, pessoal, é com muito treino. Tu não vais sair desenhando tudo de uma hora para outra. Tu vai treinando, aí vai visualizando, porque essa questão espacial, na verdade, é visualização mesmo, tá? Então, aqui, deixa eu sair daqui para mostrar para vocês, para a gente poder continuar limite. Pessoal, vocês estão vendo aí meu GeoGebra? Vejam aí se vocês estão vendo, se todo mundo está vendo. Eu vou mostrar duas formas dessa função. Vocês estão vendo? Dê um ok aí, tá? Olha só, tá vendo aqui a equação? Na verdade, aqui é z igual a 0, né? Não Lucas, não é z maior ou igual a 0, é z igual a 0, né? Isso. Tá. Olha só, pessoal, o que acontece com o cilindro. Então, deixa eu fechar aqui. Tá, deixa eu... Olha só aqui. Nota, você desenha esse plano que está em azul, é o z igual a 0. O que está inclinado é aquele... Olha só, o que está inclinado é esse aqui, ó. Olha só, olha o traço dele aqui. Quando eu coloco de frente, não sei se vocês conseguem ver. É uma reta, olha, quando eu coloco de frente aqui. Se tu olhar o traço desse plano no XY, é um triângulo ali, a reta também, né? Então, esse plano, ele é um plano aqui que ele corta o teu cilindro de fora a fora. Só que o que fala no problema? Desenhe a superfície limitada por esse plano que está em cinza, por esse plano azul e pelo cilindro. Então, quem é essa superfície? Essa superfície é só essa limitação. Seria um cilindro que tem uma parte oblíqua nele, no formato de um plano, tá? Aí, eu fiz de outra forma, porque eu não vou mostrar ainda agora para vocês, porque eu vou ensinar isso lá em
integral tripla. Mesmo assim, eu vou mostrar aqui só para vocês, para dar uma palhinha para vocês nesse tipo de gráfico aqui. Olha só aqui. Eu desenhei ele de outra forma. É o mesmo plano. Tá? Eu não deu tempo de eu terminar, tá? Porque eu quero recortar essas partes aqui que estão passando aqui tanto para baixo do Z igual a zero e também porque a superfície ela é limitada por Z igual a zero. Então, essa parte de baixo não tem. Essa parte que está passando aqui da circunferência no plano Z igual a zero também eu tenho que recortar. Mas aqui, pessoal, do lado, só para dar uma palhinha para vocês, não sei se vocês estão vendo essas equações que eu coloquei, quando você trabalha com cilindro, você trabalha com algo que a gente chama de coordenadas cilíndricas. A equação do teu plano, né, que está bem aqui, olha, eu marquei ele aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, 3 menos R cosseno T, não sei se vocês estão vendo aí. 3 menos R cosseno T mais R seno T. Lembra que o Lucas me falou que esse plano é 3 menos X mais Y, né? Então, ó, 3 menos X mais Y. Eu coloquei o plano em coordenadas cilíndricas, porque na hora que o plano corta o cilindro, ele pega a forma curvada, ele pega uma forma curvada do cilindro. Então, aqui nessa linha aqui, quando ele vai cortando o cilindro, ele não é totalmente reto, ele passa no cilindro e pega a equação do cilindro, a equação das coordenadas cilíndricas, tá? Então, assim, acaba que a tua superfície é essa aqui, olha, é o interior dessa daqui que está aparecendo de cima. Então, isso aí, pessoal, é com muito treino, tá? Essa parte aqui das coordenadas cilíndricas é o último assunto da matéria, então eu não vou ficar me detendo nisso agora para não confundir vocês, tá? Mas basicamente é isso. Nós vamos terminar limite. Hoje eu vou falar em continuidade para a gente começar a derivada parcial, tá? Então, se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade aí enquanto eu vou trocando aqui de tela. Pessoal, confere aí se vocês estão vendo tudo. Bem, olha só, pessoal. Bem, eu coloquei um limite aqui só para a gente brincar um pouco com o limite, porque tudo que a gente aprendeu, né? Tudo que a gente aprendeu para funções de uma variável, a gente pode aplicar aqui, né? Esse tipo de limite aqui, se eu retirar o y ao quadrado, se eu retirar o x ao quadrado e colocar x no lugar, vocês prontamente vão me responder que o resultado desse limite é 1, tá? Então, assim, esse limite aqui nada mais é que o limite fundamental. Mas, se você quiser, por exemplo, mostrar, né, aqui, se você quiser calcular esse limite aqui, o que você faz? Você simplesmente vai fazer mudança de variáveis. Tá? Então, aqui, você não vai trabalhar com a questão dos caminhos, porque esse limite aqui, lá atrás, nós deduzimos ele. E a dedução dele ela é complexa, ela não é trivial. Você simplesmente... Lembram que a gente fez, a gente montou a tabela e mesmo assim nós não chegamos a um resultado aceitável. Nós tivemos que fazer uma prova geométrica para chegar no resultado desse limite. Então, aqui, você vai fazer uma mudança de variáveis, né? Então, você pode pensar no seguinte, né? Que você pode chamar U de x² mais y ao quadrado. Você pode fazer isso,
né? Você pode também pensar no seguinte, né? U é x² mais y². Só que se você fizer isso, você vai continuar tendo problema. Por quê? Porque, na verdade, aqui você tem duas variáveis, né? Que tendem a 0, 0. Então, assim, digamos que eu faça o seguinte. Eu vou escolher um caminho aqui. Olha. Vou fazer assim, ó. Vou fazer o x tender a 0, né? Vou colocar aqui x igual a 0, x vai tender a 0, e o y eu vou dizer que é um t. Então, aí eu posso dizer que que eu tenho um caminho aqui, gama de t, que é igual a um tj. É um caminho, tá? É um t. Então, aqui, eu vou ter que o limite de seno de t ao quadrado sobre t ao quadrado. No caso, olha, o x já é 0. O y aqui vai tender a 0, que é o t. T tende a 0. Esse limite aqui, você ainda pode fazer mais uma mudança de variável. Você pode dizer que u é igual a t ao quadrado. Ou seja, quando t tende a 0, o u tende a 0. Então, limite u tende a 0 de seno de u sobre u. Aí isso daqui é igual a 1, que é o limite trigonométrico fundamental. Bem, só esse fato aqui já te garante a existência desse limite, porque esse limite ele já foi deduzido para uma variável, e qualquer caminho que você coloque, você vai recair no limite trigonométrico fundamental. Tá? Se você quiser provar a existência de um limite mesmo, você pode utilizar a definição de limite para duas variáveis. Só que isso nem sempre é muito trivial. Por exemplo, provar que a existência desse limite utilizando a definição não é muito trivial. Em alguns casos dá para a gente fazer. Eu vou mostrar a próxima questão, que a gente vai demonstrar a existência dele usando a definição, né? Mas vocês vão ver que não é tão trivial assim. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês esse exemplo, o próximo exemplo. Esse exemplo aqui, ó. O que eu vou fazer nesse exemplo? Eu vou escolher alguns caminhos. Nós vamos chegar à conclusão que, nesses caminhos, que nós vamos conseguir obter o mesmo valor, mas, como a gente já verificou, isso não garante a existência do limite. Tá? Então, a gente vai tentar provar que esse limite existe utilizando a definição. Então, vocês vão ver que nem sempre é tão simples a álgebra que envolve, né, esse tipo de limite. Então, olha só, vamos pegar aqui esse limite aqui. Tá? Então, eu quero calcular. Se eu tentar substituir o 0, 0, a função aqui ela não é contínua, né? Ainda vamos estudar a continuidade, mas vamos já estendendo aí para os conceitos de cálculo 1. Eu não posso substituir 0, 0 aqui por causa dessa indefinição, né, do cálculo deste limite. Então, nós vamos escolher aqui os caminhos. Vamos escolher um primeiro caminho aqui. Eu vou pegar esse caminho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar x² mais y² igual a 1. Então, eu peguei aqui um caminho, uma circunferência de raio 1. Tá? Então, se eu peguei uma circunferência de raio 1, tá? Então, aqui, ó, caminho 1. Então, se eu peguei aqui uma circunferência de raio 1, olha só o que vai acontecer. Y é igual. Tá? Eu vou pegar aqui que o y é raiz quadrada, é mais e menos, tá? Mas eu vou colocar aqui só raiz quadrada mesmo. Vou pegar só esse caminho superior, né? 1 menos x ao quadrado. Peguei esse caminho aqui. Isso aqui é um caminho, tá? Então, nota o seguinte. Nesse caminho aqui, eu vou substituir aqui no limite, ó. Vamos fazer o seguinte, antes de substituir no limite, vou colocar aqui, ó, f de x
y. O y é raiz de 1 menos x ao quadrado. Vamos calcular isso aqui primeiro. Vai ser 3 vezes x ao quadrado vezes o y, que é raiz de 1 menos x ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado, a gente sabe que isso é igual a 1, né? Então, vou colocar 1 aqui. Ou seja, é 3x quadrado raiz de 1 menos x ao quadrado. Ok, pessoal? Então, olha só. Aí, agora, então, já que ficou só uma variável, eu vou calcular esse limite. Aqui, ó. Limite de 3x ao quadrado, raiz de 1 menos x ao quadrado. O x e o y tem que tender a zero, né? O x desapareceu, o x tende a zero. Quanto é que dá esse limite? Dá zero. Ok, vou escolher mais um caminho aqui. Caminho 2. Vou colocar aqui x. Vou colocar um caminho x. Espera, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou colocar um caminho y igual a x. Ok? Y igual a x. Então, onde tem y, eu vou colocar x. Então, olha só, o meu f de x, porque o y é igual a x, vai ficar 3x ao cubo, x quadrado vezes x, x ao cubo, sobre 2x ao quadrado. Então, o meu f de xy, que é o f de xx, é igual a 3 sobre 2x. Aí, tu vai aqui de novo calcular o limite, ó. Limite x tende a zero. Vai dar zero também. Eu vou escolher mais um caminho. Vou colocar aqui... Eu vou colocar... Diferente agora. Vou colocar x igual a y ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui f de y ao quadrado y. Nota que eu estou escolhendo os caminhos para vocês verem, tá? O que vai acontecer. Então, vai ficar 3, no lugar do x vai entrar y ao quadrado, aí vai ficar y à quarta, vezes o y, sobre, no lugar do x ao quadrado, vai ficar y à quarta, mais y ao quadrado. Vai ficar aí 3y à quinta no numerador. Eu posso colocar aqui y ao quadrado em evidência. Sobra aqui y ao quadrado mais 1. Aí vai ficar 3y ao cubo sobre y ao quadrado mais 1. Aí tu vai calcular o limite disso. Só que agora é o y que tende a zero, porque agora tudo está em função do y. Então, ficou 3y ao cubo sobre y ao quadrado mais 1. Isso é igual a zero também. Certo? Tá, como é que você vai provar que esse limite existe, né? Então, você vai utilizar a definição que a gente já sabe. Definição de limite. Vamos tentar provar pela definição. Definição de limite. Então, aqui é o seguinte. Para todo epsilon maior que zero, não é isso, pessoal? Existe um delta
Tá ok. Para todo xy pertencente ao domínio de f de xy, a gente vai ter o seguinte, que a distância do ponto xy até o ponto x0 e y0 tem que ser menor que delta. Isso implicará que a distância de f de xy até o L, que é o valor do limite, seja menor que o epsilon. Então, deixa eu só... Peraí, rapidinho, pessoal. Só um minutinho. Deixa eu só trocar essa cor vermelha aqui. Essa cor vermelha... Tá, então essa daqui é a nossa definição de limite. Tá? Então, olha só. Usando a definição de limite. Quem é o nosso candidato ao valor deste limite? O nosso candidato é o zero, né? Então, olha só aqui. Vamos pensar aqui no seguinte. Quem é o ponto x0 e y0? É o 0, 0, né? Então, olha como é que vai ficar. 0 menor que raiz quadrada. Isso aqui não é uma distância? É distância de xy até o 0, 0. Então, vai ficar x quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é menor que delta. Alguém tem alguma dúvida aí na definição? Da aplicação da definição para... Eu estou aplicando a definição nesse problema. Nós achamos um candidato ao limite, o resultado é zero, então isso daqui implica no seguinte. Tem que implicar, né? Vamos ver se isso é verdade. Que a distância do f de xy, quem é o f de xy? É 3x ao quadrado y sobre x quadrado mais y ao quadrado. O L vale zero. Então, o módulo disso tem que ser menor que epsilon. Tá? Então, vamos olhar especificamente para isso aqui, primeiro. Tá? Olha só. Pessoal, notem o seguinte. Esse número aqui, x ao quadrado, esse aqui que eu estou pontilhando, isso aqui sempre é positivo. Então, não preciso colocar módulo nisso aqui. Nem no 3. O 3 já é positivo e aqui é positivo. Então, olha só o que acontece. Eu posso dizer que 3x quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado módulo de y, né? Eu posso transformar isso nisso. Nota o seguinte, vocês estão vendo esse número aqui, está pontilhado? Esse número aqui. Vamos esquecer o epsilon aqui por enquanto. Vamos olhar para essa expressão. Esse número que eu pontilhei aqui, ele sempre vai ser menor que 1, independente do valor que tu coloque aí. É como se você colocasse assim, olha. Por exemplo, 1, né? Ó, tu tem 1 no numerador e aqui 1 mais 2, né? Então, isso daqui sempre vai ser menor que 1, tipo 1/3 menor que 1, né? Então, esse x quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado é um número que é sempre menor que 1. Então, tendo em vista esse fato, a gente pode afirmar que essa expressão aqui ela é menor que 3 módulo de y. Eu posso afirmar isso. Se eu eliminar isso daqui, eu posso afirmar que esta aqui é menor que essa. Por quê? Porque esse termo que está pontilhado, ele é menor que 1. Tá? Então, é a primeira coisa que você faz. Tá? Agora, olhem só uma coisa. Quem é o módulo de y? Olha só aqui. Módulo de y é raiz quadrada
de y ao quadrado. Tá? E aí, quando é que o limite existe? A gente viu lá em cálculo 1 que para o limite existir, você tem que tentar colocar o delta em função do epsilon, porque aí você fica dentro de uma região limitada, né? Então, o que acontece aqui? Olha só aqui. Esse número aqui, essa expressão aqui, a gente pode afirmar também que ela é menor que 3 raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Vocês concordam comigo? Ó, 3 módulo de y é igual a 3 raiz de y ao quadrado. E eu posso afirmar que essa expressão é menor que essa. Eu não fiz nada demais, eu só afirmei, né? Então, olha o que eu posso afirmar aqui. Olha só, que essa expressão aqui, 3 módulo de y, é menor, né, que 3 raiz de x quadrado mais y ao quadrado, tá? Então, olha só, pessoal, o que a gente tem agora, né? A gente tem o seguinte, tá? Que essa expressão aqui, olha só, a gente tem que essa expressão aqui, ela é menor que o epsilon, tá? Então, a gente tem que essa expressão, ela é menor que epsilon. Aqui, olha. E a gente tem que esta expressão aqui é menor que 3 vezes essa expressão aqui. Tá? Então, agora, a gente vai olhar para essas comparações e verificar como é que eu posso chegar na existência desse limite. Tá? Então, vamos ver aqui. Olha, eu vou chamar isso aqui de M. Tá? Esse número bem aqui, ó. Olha, o M é menor que o epsilon, tá? Esse daqui, olha, esse número é menor que epsilon. O meu M, né? Ó, o M é menor que 3 módulo de y. Então, isso daqui continua sendo menor que o epsilon. Então, olha só, vou chamar isso aqui. Esse daqui, tá? Que é menor que esse, eu vou continuar chamando aqui de M. M é menor que 3. E aí eu posso dizer o seguinte, que isso daqui é o delta, né? Que vem daqui, ó. Né? Então, olha. Se 3 módulo de y é menor que 3 raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, isso aqui tudo é menor que 3 delta. Ó, de onde você tira esse resultado? Daqui. Tá? Ok, então olha só. Então você tem também que o teu M é menor que 3 delta. Aí tá, o que eu vou fazer agora? Isso aí é um artifício algébrico, aí tu vai me perguntar, poxa, mas como a gente vai pensar nisso? Na verdade, tem que ficar pensando mesmo. Olha aqui. M dividido por... Se eu dividir as duas relações, vai dar M dividido por M, que dá 1, que é menor que epsilon sobre 3 delta. Ou seja, o meu delta é menor que epsilon sobre 3. Quadrado mais y ao quadrado. Bem, deixa eu colocar aqui. Olha, eu ia fazer uma animação, eu tinha feito uma animação, mas olha só aqui. Se você olhar para ela, olha para ela de cima, qualquer caminho que você se aproxime,
tanto no eixo x como y, vai se aproximar de zero. Olha só aqui. Ó, olha a função. Então, qualquer caminho que você pegue, essa função ela vai se aproximar de zero. Pelo gráfico, então, você vê que realmente o limite é zero. Né? Então, olha só aqui. Tá vendo? Por qualquer caminho que você se aproxime, ela vai se aproximar de zero. Nota que você tem infinitos caminhos, né? Você tem infinitos caminhos. Qualquer ponto que você marque em cima dessa função, você vai ter infinitos caminhos. Então, realmente, para você demonstrar limites de duas variáveis, ou você usa a definição, ou aí você parte para alguns conceitos de análise. Mas, usando a definição, se você conseguir montar uma relação entre delta e epsilon, se eu aproximar aqui por um caminho qualquer, eu vou sempre chegar no zero, tá? Depois eu vou fazer uma animaçãozinha para esse limite, eu vou salvar aqui, e aí vou deixar para vocês verem. Tá, então vamos continuar, eu vou... Só um minuto. Professor? Fale. Eu não entendi alguns conceitos na sua conta. O que tu não entendeste? Os caminhos. Por exemplo, qual a justificativa que a gente tem de declarar x² mais y² igual a 1? Tá, então vamos voltar lá para o primeiro slide. Aqui, ó. Está vendo aqui a definição de limite? Consideremos uma função cujo domínio é D, né? E a imagem é R, onde D é um subconjunto do R2, contendo uma vizinhança deletada do ponto x0, y0. Dizemos que F tende ao número L quando o xy pertencente a D tende a um ponto x0, e a gente escreve dessa forma. Ou seja, qual é a definição? Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que a distância de F até o L seja menor que o epsilon, sempre que o xy pertence a D e a distância de um ponto qualquer até o x0, y0 é menor que o delta. Olha só, aqui, nesse slide aqui, está a justificativa do caminho. Olha, você sempre imagina o ponto, tá vendo aqui o ponto xy, você imagina em torno desse ponto uma bola qualquer. Mas esse ponto não faz parte, porque no cálculo do limite o ponto não faz parte. Dentro de uma bola, tu concorda comigo que existem infinitos caminhos? Sim. Sim, então eu posso escolher qualquer um daqueles caminhos, certo? Partindo do ponto, se eu imaginar que pelo ponto passa um eixo x e y, eu posso imaginar infinitos caminhos que vão passar próximo daquele ponto, entendeu? Então, quando você está estudando limite, você pode escolher qualquer caminho para você se aproximar daquele ponto, tá? Desde que você se aproxime daquele ponto, porque não adianta você pegar um caminho que você não chegue naquele ponto, entendeu? Então, se você olhar os caminhos que eu escolhi nesse exemplo, os caminhos que eu escolhi nesse exemplo aqui, todos eles, olha, primeiro caminho aqui, uma circunferência aqui de raio 1. Nota que nesse caminho aqui, eu coloquei, olha, nesse caminho, cadê o primeiro caminho? O x tende a zero. O x tende a zero nesse caminho, né? Então, tu está aproximando do zero através do x tendendo a zero, certo? Então, Fale. Levando em consideração o caminho 1, se x tender a 0, y não vai tender a 1? Tá vendo aqui esse ponto xy? Imagina só, o ponto que eu quero analisar é esse aqui, é 0, 0, ok? Esse é o ponto. Eu vou analisar aqui a distância desse ponto aqui, tá? Até a origem aqui. Como é que eu calculo a distância desse ponto até a origem? Me responde, como é que eu calculo a distância desse ponto até a origem, do xy? A norma do vetor 0, 0, xy. Tá, então qual é? Raiz quadrada
de x quadrado mais y ao quadrado. Tu concorda comigo? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, ok. Então, eu posso afirmar que o y é raiz quadrada de d ao quadrado menos x ao quadrado? Sim. Então, esse d eu posso colocar qualquer número e eu vou chegando no zero através desse caminho. Deu para tu enxergar agora? Agora sim. Ok. Mais alguém tem alguma dúvida em relação a isso? E se a gente caminhasse por esse caminho, a gente poderia classificar x como d cosseno θ e y como d seno θ. Igual como eu fiz na aula passada. Na aula passada, eu calculei o limite de outra forma. Não sei se você lembra. Eu usei coordenada polar. Lembra Sim, da aula passada? Justamente Então, isso. você também pode fazer daquela forma. Hoje eu fiz diferente para mostrar para vocês que a gente também pode fazer desta forma, tá bom? Sim, sim, sim. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida em relação a esse problema? Vocês podem perguntar, porque realmente, pessoal, às vezes você está olhando a circunferência assim, ó. Só que tu tem que ver que cada ponto dela é isso aqui, ó. É uma reta. São infinitas retas que formam ela, né? São infinitas. São infinitas retas que tem esta equação aqui, ó. Tá? Bem, então, deixa eu sair daqui um pouquinho. Espera aí. Vou deixar essa parte, todo esse resto de limite para vocês e eu vou pular para continuidade, tá? Quantos minutos eu tenho aí, pessoal? Me digam. Olha, a continuidade nada mais é, pessoal, do que uma extensão de funções de uma variável, tá? Então, se eu tenho uma função definida numa vizinhança de x0 e y0, dizemos que a função é contínua, mesma definição, se o limite dessa função no ponto é igual a f de x0 e y0, tá? Definição. As propriedades, as mesmas de cálculo 1, tá? Se eu tiver uma constante multiplicado por uma função, tá? E também divisão, uma função, digamos que seja o produto de uma divisão de funções, ou produto de funções. Se esses três casos aqui forem contínuas, então, ó, se f é contínua, CF é contínua. Se f e g são contínuas, f sobre g é contínua. Se f é contínua e g é contínua, f vezes g também é contínua, é uma função contínua. Se g é diferente de zero, f sobre g também será contínuo. Isso aqui a gente viu em cálculo 1, então tudo é válido aqui, eu já estava até falando disso. Se h de z for uma função de uma variável que é contínua em z0, né? Sendo que esse z0 é um f de x0 e y0. Aí aqui já é função composta. Então, a composta, né, h de f de xy, também será contínua. Tá? Mesmas propriedades lá do cálculo 1. Ok. Aí aqui, olha. Mostre que f é contínua em todos os pontos. Bem, então aqui a gente colocou uma função que você olhando é uma função que você conhece, né? Que envolve o limite fundamental. Mas olha só, olhando para esse exemplo aqui, vocês vão me falar o seguinte. Quanto é que vale, né? Mostre que f é contínua em todos os pontos, né? Aqui é o gráfico dela. Pelo gráfico, a gente já vê que ela é contínua em todos os pontos, mas ela só é contínua porque ela está dessa forma. Não é verdade, pessoal? Se eu retirasse essa segunda parte dessa função, esse 1 aqui, ela não seria mais contínua. Ela não seria contínua no 0, 0, né? Então, olha, nesse caso aqui, eu pergunto para vocês, quanto é que vale f de 0, 0? Primeira pergunta que eu faço. F de 0, 0, nesse caso aqui.
Pessoal, é cálculo 1, tá? É estender para duas variáveis. Quanto é que vale o f de 0, 0? Nesse exemplo. Vale 1, professor? Vale 1. Então, f de 0, 0 vale 1. Tá aqui, olha. F de xy é igual a seno de raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado sobre raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, se xy for diferente de 0, 0, e 1 se xy é igual a 0, 0. Então, o f de 0, 0 é 1. Né? Então, a gente... Aí vamos ver o seguinte. Quanto é que vale o limite dessa função, né, no 0, 0? O problema todo está no 0, 0. Então... Eu nem vou calcular esse limite, vocês mesmos vão me falar quanto dá. X tende a 0, Y tende a 0. Quanto é que dá esse limite, pessoal? Certo, 1. Então, notem o seguinte, que f de 0, 0 é igual ao limite de f de xy quando x tende a 0 e y tende a 0, e isso é igual a 1. E esses pontos aqui, esse ponto 0, 0 era o único ponto que poderia dar problema, porque quando xy é diferente de 0, 0, o limite vai ser igual ao f, por exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, xy igual a 1, 2, por exemplo. Aí tu vai calcular normal, f de 1, 2, né, que vai ser seno de raiz quadrada de 1 mais 4, que é 5, né, sobre raiz de 5, e o limite disso, como a função, como o g de xy, ó, quando o x tende a 1 e o y tende a 2, o limite disso aqui sobre raiz, como o denominador é diferente de 0, quando o x é igual a 1 e quando o y é igual a 2, você pode substituir diretamente, então o limite também vai dar seno de raiz de 5 sobre raiz de 5. Notem que todos os limites que a gente está com maior problema para calcular é porque eles têm determinação no denominador, mas se a função é contínua, aí é tranquilo de calcular. Então, aqui, ela é contínua em todos os pontos, tá? Você mostra que ela é contínua em todos os pontos com esse cálculo aqui, porque para os outros pontos ela já é contínua, tá? Olha aqui. Determine o conjunto dos pontos de continuidade. Sim, pessoal, o que é que vocês acham aqui? Eu vou dar 30 segundos, são 18h10, vou dar 30 segundos. Deixa eu só te trocar essa caneta aqui para vocês calcularem esse. Olha aí. Me digam aí, pessoal. Vamos lá. Agora, esses próximos aí vocês vão me ajudar. Sim, pessoal, essa função, me digam aí quais são os pontos de continuidade dela, pessoal. Dessa função aí. Vamos lá, falem o que vocês acham. Se não tem restrição, seria os R2, professor? Isso, então vamos lá, vou escrever aqui a função f de xy igual a 3x ao quadrado y menos 5x y mais 6. Pessoal, eu vou finalizar a aula
Tá? Quem quiser continuar, continua, tá? Eu vou parar de gravar, porque assim, eu não sei quem foi que tirou a dúvida daquele caminho da circunferência, mas aí ficou claro para mim que vocês ainda têm dificuldade em enxergar até a própria equação da esfera. A equação da esfera, eu vou mostrar daqui a pouco, ela é obtida também através de uma distância, tá? Assim como a equação da circunferência. Então, quem quiser ficar depois dessa aula, eu vou dar essa explicação aí, porque é muito importante, porque é o que mais a gente vai estudar, tá bom? Então, olha aqui, a função f de xy, ela é contínua em R2, pois o limite de f de xy, quando xy tende a x0, y0, é igual a 3x0 ao quadrado, y0 ao quadrado, menos 5x0, y0 mais 6. E isso é igual a f de x0, y0 para todo x0, y0 pertencente a R2. Logo, a função polinomial de duas variáveis é contínua no R2. Ok? Só isso. Tá? E essa aqui, pessoal, dê uma olhadinha aí, me ajudem. Pessoal, eu vou essa parte de definição, né, a gente tem que focar um pouquinho, mas depois eu vou focar mais nas aplicações, tá? Porque eu quero focar mais em aplicação para vocês aprenderem a calcular por causa das disciplinas de engenharia, tá bom? Então vamos lá, me ajudem aí nesse problema aqui. Olha, essa aqui, você pode pensar assim, ó, nessa função. Você pode pensar que essa função f de xy igual a logaritmo neperiano de x menos y sobre o x quadrado mais y ao quadrado é uma composta das seguintes funções. Ou seja, você pode pensar no seguinte, né? Que essa função aqui, primeira coisa que você tem que ver, que essa função, se você olhar para o denominador, ela não pode ter 0, 0 ao mesmo tempo. Olha, eu poderia pensar o seguinte, que esse f poderia ser um h
de U, que é logaritmo neperiano de U, por exemplo. Se a gente pensar se fosse uma variável, né? Aí é o seguinte, se você olhar para a função g, olha para a função g aqui, tá aqui ela. Então, olhem para a função g, aí vocês vão analisar quais são os pontos de descontinuidade do g. Você analisa isso olhando para o domínio, pessoal. Então, o domínio é que vai te dizer quais são os pontos de descontinuidade. Então, vamos pensar primeiro na função g. A função g de xy é uma função racional, não é isso, pessoal? Ela é uma função racional, né? E ela vai ser contínua em que pontos? O que vocês acham? Em R2 menos quem? 0, 0. Vê se vocês concordam comigo. Se é o g de x, né? Ok, pessoal? Aí, agora tu tem que olhar para o logaritmo neperiano, porque no logaritmo neperiano, por exemplo, se você tiver aqui o logaritmo, ó, o u tem que ser maior que 0. Então, primeiro a gente analisou o g, agora a gente tem que analisar a questão do u, né? Então, como é que a gente vai escrever, né, aqui? Como é que a gente vai escrever, pessoal? Eu vou escrever assim, olha, a função H, né, que é o próprio F, né, que é igual, vou colocar aqui, ó, H de U, que eu vou colocar aqui, que é um F de G de XY, que na verdade é o próprio F de XY, tá? Ela é contínua para quem maior que 0? Para o G de XY maior que 0, que é o U maior que 0, né? Então, x menos y sobre x quadrado mais y ao quadrado maior que 0. Nota que o denominador, eu já coloquei a restrição dele ali, né? R2 menos 0, 0. Então, para ser maior que 0, a Laura tinha feito um exemplo parecido. O x menos y tem que ser maior que 0, né? Então, f de xy igual a logaritmo neperiano de x menos y sobre x quadrado mais y ao quadrado é contínua no conjunto xy pertence a R2, tá ok? X é maior que Y, né? X é maior do que Y. Aí você pode colocar aqui XY diferente de 0, 0. Tá? Ou então você coloca R2 asterístico, né? Que é o R2 sem o 0, não é isso, pessoal? Alguma dúvida nesse? Então, é só você analisar o domínio, tá? Para ver a continuidade. Vamos fazer isso aqui rapidamente. Vamos lá, me digam aí. Essa função aí. Primeiro me digam o seguinte. Como é que fica a continuidade dela? Em pontos... vamos pensar aqui, olha. Nos
pontos xy diferente de 0, 0, a função, o que vocês acham? Ela é contínua ou é descontínua? Ela é contínua. Porque quando xy é diferente de 0, 0, né, o quociente de funções contínuas são contínuas, né? Pois é quociente de funções contínuas. Certo? Então, as funções são essas aqui, x menos 3y, né? E x mais y ao quadrado, né? E aí, x quadrado mais y ao quadrado não se anula quando xy for diferente de 0, 0. Ok. E quando o xy for 0? Vamos primeiro, eu pergunto para vocês. Quanto equivale o f de 0, 0, pessoal? Nesse problema? 0. 0, ok. Então, agora a gente tem que calcular o limite dessa função. Quando x e y tende a 0. Eu não posso aplicar o limite diretamente, porque o 0, 0 não faz parte do domínio, e aí essa função racional ela não é contínua, ela como um todo, no 0, 0. Porém, eu tenho que calcular o limite e verificar se ele se aproxima de 0. Se ele se aproximar de 0, né, então, esse limite... Então, eu vou escolher um caminho, só para ver como é que vai dar esse resultado. Vou pegar esse caminho aqui, ó. X igual a T e Y igual a 0, e depois eu vou escolher esse outro caminho. X igual a 0 e Y igual a T. Dois caminhos. Vocês podem escolher qualquer caminho aí, tá? Limite. Aí vai ficar T sobre T ao quadrado. Aí aqui vai ficar T tende a 0. Então, antes de calcular o limite, vamos organizar. Vai ficar 1 sobre T. T tende a 0. Quanto é esse limite aqui, pessoal? Infinito? Não existe. Vocês lembram por que não existe? Lembram ou não? Bem, se já deu que não existe, eu nem vou continuar calculando os outros caminhos. Por que esse limite não existe, pessoal? Por que ele não é infinito? Porque no o limite laterais eles divergem. Isso, muito bom. É isso mesmo. Então, esse limite não existe, nem adianta mais eu pegar outro caminho. Então, essa função ela não é, tá, contínua. Tá? Então, assim... Não é contínua em 0, 0.
porque esse limite aqui, ele não existe, tá? Bem, eu vou abrir aqui, pessoal, eu vou pegar uma página que estava em branco aqui atrás, que depois fica para vocês, tá? E aí, quem quiser sair, pode sair, mas quem quiser ouvir essa explicação é sobre a equação da circunferência e esfera. Vou começar pela esfera, tá? Olha só, a esfera é o seguinte, pessoal. A esfera, ela é definida a partir de um ponto. Tá? Tudo começa com um ponto. Então, tu imagina o seguinte, que tu tenhas um ponto aqui, vou pegar um ponto P, que tem coordenadas x, y e z. Tá? E aí, digamos que eu queira calcular a distância desse ponto, tá? Que está no espaço tridimensional, quero calcular a distância até a origem, que é 0, 0, 0. Tá? A gente sabe o seguinte, né? Se eu for analisar no plano, por exemplo, olha só aqui o plano. Y e X. No plano, se eu pegar um ponto P de coordenadas XY, eu também posso calcular a distância dele em relação à origem. Como é que eu calculo essa distância entre dois pontos? Eu uso o teorema de Pitágoras, né? Então, olha, essa altura vale y, porque aqui é 0, e esse outro lado vale x. Usando o teorema de Pitágoras, d ao quadrado é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, olha o seguinte, quando eu estendo isso para o espaço, é a mesma coisa. Tá? Então, quando eu estendo isso daqui, eu tenho um ponto que está aqui no espaço, é como se ele estivesse aqui fora no espaço. Então, eu posso calcular essa distância. Né, Professora, no caso, o D fica sem o quadrado, não? Fica sem o quadrado aqui, muito bom. Né? Só ficaria ao quadrado se eu tirasse a raiz, aí fica aqui. Essa é a fórmula geral. Dessa fórmula aqui, pessoal, sai a equação cartesiana da circunferência quando você fala que o D é igual ao raio, né? Então, aqui, ó, R ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. E aí, como é que a circunferência é gerada? A circunferência é gerada porque, na verdade, você imagina o seguinte, que você tem um ponto aqui, e aqui você tem um θ, e aqui você tem o que você já chamou de raio. Aí você faz o θ variar de 0 a 2π, e o raio variar de um zero até um valor qualquer. Então, nota o seguinte, se você continuar usando as relações trigonométricas, e você imaginar que aqui é um ângulo θ, você sabe que o cosseno de θ é igual a cateto adjacente aqui, tá? Que é esse valor aqui de x, sobre a hipotenusa, que é o raio. Ou seja, o x é igual a r cosseno de θ. E o teu y, que é esse valor aqui, você pode calcular através do seno, que é y sobre r. Ou seja, y é igual a r seno θ. Se eu pegar essas duas equações aqui e substituir aqui dentro desta equação, eu vou chegar no r ao quadrado, olha. X quadrado mais y ao quadrado. Então, você vai ter r cosseno de θ ao quadrado mais r seno de θ ao quadrado, r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, isso aqui é igual a 1,
Então, isso aqui é igual a r ao quadrado, o que satisfaz essa equação. Então, essa equação é a equação cartesiana da circunferência, que é obtida através da distância entre dois pontos. Tá? Quando você estende isso para o espaço tridimensional, né, então você sabe o quê? Que a fórmula geral da distância, né, é a norma. Se você tiver um vetor, a distância entre dois pontos é isso aqui. Aqui, esse x pode ser xyz, xyzw e assim vai. Então, na verdade, aqui é a mesma coisa. Se você quiser saber quem é a distância de um ponto no espaço até a origem, ó, se for até a origem é x menos zero, x quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Tá, e se você pegar um x0 qualquer? Vai ficar assim, olha. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado mais e menos e0 ao quadrado. Nota o seguinte, pessoal, quando eu elimino essa raiz aqui, isso aqui vira assim, fica assim, ó. D quadrado igual a x quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que a equação da esfera quando eu digo que o D é o próprio raio. Então, ó, x quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado é igual a r ao quadrado. Isso daqui é uma esfera de raio R, que essa equação é obtida a partir da distância de um ponto que está no espaço em relação à origem. Então, o centro dessa esfera aqui é a origem, né? Olha, essa outra aqui, se eu colocar aqui, ó, d ao quadrado igual a x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, z menos z0 ao quadrado. Se eu chamar isso aqui de R, aqui eu tenho a equação de uma esfera com centro fora da origem. Quem é o centro aqui? É x0, y0, z0. Então, você não tem só esfera com centro na origem. Você pode ter uma esfera deslocada na direção x, ou então no próprio espaço tridimensional, digamos, em um octante qualquer que você queira. Tá? Então, a equação da esfera e a equação da circunferência, ela é obtida desta forma, tá? A gente vai estudar, quando chegar lá na integral tripla, eu vou voltar nessa equação aqui, porque eu vou mostrar para vocês o seguinte, isso aqui, não adianta eu mostrar hoje, mas só para vocês já saberem. Esse ponto aqui, pessoal, olha, esse ponto aqui, ele vai distar aqui de um ângulo φ, né? Um ângulo φ aqui. Então, se eu pegar eu vou traçar aqui uma paralela ao plano XY. Então, esse é o ângulo φ. Quando eu desço aqui, tem isso aqui, ó. A projeção do raio. Aqui. Aí aqui eu coloco θ. Então, nota que, bem aqui, se isso aqui é o raio, e se eu calcular o cosseno de φ, aqui, ó, eu quero calcular, por exemplo, aqui, ó, o Z, o eixo Z, né? Aqui, aí aqui você faz cosseno de φ, por exemplo. Cosseno de φ é cateto adjacente, que é o Z, sobre R. Ou seja, Z é igual a R cosseno φ. Então, esse vermelhinho aqui é R seno φ. Aí depois tu projeta no eixo X e no Y, tu vai achar as coordenadas esféricas. Isso eu vou explicar para vocês, não adianta eu falar hoje.
tá? Então, aqui, isso aqui são as coordenadas polares. Quando lá na frente eu transformar isso aqui nas componentes que dependem de φ e θ, eu vou ter as coordenadas esféricas. Mas o que vocês sempre têm que lembrar? O que vocês têm que lembrar é o seguinte, é que a distância de um ponto à origem vai te dar origem a uma equação que nada mais é que a distância, mas depois que você fizer uma revolução em torno de um eixo, você vai ter um sólido de revolução que é a esfera, tá? Então, assim, a gente vai aprender lá na frente que o θ na esfera varia de 0 a 2π e o φ de 0 a π para dar origem à esfera, né? Na circunferência, para você ter essa região plana lá, limitada pela circunferência que é o círculo, o teu θ varia de 0 a 2π, né? Então, você tem essa rotação aí, gerou o teu círculo, a tua circunferência. Então, aqui, pessoal, para tu ter origem à circunferência, tu tem infinitas retas. Até chegar, começa aqui no 0, até chegar no 2π. Mas são infinitas retas, a mesma coisa aqui. Vão ser infinitas circunferências que vão dar origem à esfera, tá? Pessoal, então, olha, eu espero que eu tenha tirado essa dúvida de vocês, dessa equação aí da esfera. Isso aqui é deduzido em GA, mas eu vou deduzir essa daqui lá na integral tripla, nas coordenadas esféricas, tá? Então, não fiquem preocupados com isso ainda. Vou parar por aqui, então. Tá? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida em alguma superfície, alguma coisa, perguntem, porque esse assunto, como ele depende de geometria analítica, muitas vezes vocês vão sentir essa dificuldade, tá? Mas aí a gente vai, ao longo aí do curso, aprendendo geometria analítica junto com cálculo 2, tá? Então, vou parar por aqui hoje.